Olá, meu nome é Daniele, sou casada com o Rogério, mãe da Sofia, de 4 anos, e do Pedro, de 2 anos. E atualmente nós servimos na IEMP Centro, em Sabinópolis, e também atuo no setor de educação cristã da Bem-Estar do Menor, onde nós fornecemos material e damos um suporte no ensino bíblico cristão, principalmente na área infantil, dos projetos da Bem-Estar e das igrejas e IEMPs da região de Sabinópolis. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância do investimento do conhecimento de Cristo aos pequeninos. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Para se ouvir, é preciso que alguém fale. Então, para se crer, é necessário ouvir sobre a mensagem de Cristo, ouvir sobre a palavra do Senhor. Em questão de fé e aprendizagem, a criança ela nasce como uma folha em branco. E cada um que vai passando na vida dela vai escrevendo um pouquinho e vai deixando ali algo registrado. A criança ela absorve como uma esponja que vai absorvendo tudo aquilo que lhe é ensinado. De acordo com estudos apresentados por José Bernardo, que é o presidente da AMA Evangelizar, a neurociência mostra 3 processos transformadores pelos quais o nosso cérebro passa. E isso faz com que ele adquire diferentes configurações ao longo da vida. Esses processos são conhecidos como poda, isolação e progressão. E tal estudo ele é de suma importância quando a gente pensa na construção da fé. Durante a infância, o ser humano absorve tudo o que lhe é ensinado, como eu falei. O seu caráter vai sendo formado por aquilo que ouve, por aquilo que vê, por aquilo que pratica. No entanto, aos 9 anos de idade, o cérebro ele entra na fase de poda, que é o primeiro processo transformador que o cérebro passa. Entra na fase de poda. Tudo que não foi bem estimulado até então é eliminado. E aquelas áreas que sofreram estímulos até essa idade, uma parte do cérebro é reservada para essa área. E em algum momento essa área pode ser resgatada e serem especializadas. O que importa, então, é que aos 9 anos de idade, tudo que não sofreu grandes estímulos será eliminado do cérebro. A neurociência, então, confirma nessa informação o que a Bíblia já disse, que está escrito em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Se a criança aprender até os 9 anos de idade como viver uma vida conhecendo a Cristo, seguindo o seu caminho, seguindo os seus princípios, se os princípios bíblicos forem inculcados na criança até os 9 anos de idade, aquilo terá uma área especialmente reservada para que em algum momento, se continuar tendo estímulos ali na adolescência, juventude, ou se por acaso deixar de ter o estímulo, em algum momento aquilo vai ser resgatado, porque aquilo sofreu estímulos durante o período principal que deveria sofrer. Então, se o conhecimento de Cristo, por meio de sua palavra, for algo fortemente presente na vida de uma criança, isso a acompanhará por toda a sua vida. E ensinar a criança não é apenas uma transmissão de conteúdo. Eu não vou transmitir um conteúdo que eu sei. Ensinar é algo que precisa ser de um coração para o outro. Se você tem uma vida com Cristo, você tem condição de ensinar a criança. E para você ensinar um caminho, você já tem que ter trilhado ele. No mínimo, você tem que estar nele e ir mostrando à criança, então, como trilhar aquele caminho. Então, ensinar a criança o caminho que deve andar não é apenas eu incentivá-la a ir para a igreja, a ir para a escola dominical, principalmente nesse período agora que a gente não está tendo os cultos, o desafio é ainda maior, porque a responsabilidade recai sobre nós. O único contato que a criança tem tido somos nós. Então,
como diz Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 e 7, que essas palavras estejam atadas, que essas palavras sejam inculcadas na mente das crianças, que pelos umbrais das portas, que nas janelas, nos quadros, em todos os cantos da sua casa, a palavra do Senhor seja exposta para a criança, mas principalmente que por meio da sua vida, por meio da minha vida, as nossas crianças possam conhecer a Cristo, que sejamos um exemplo vivo do que é andar nesse caminho. E assim, ainda que for velho, ela não se desviará desse caminho. É importante ressaltar algumas características do cérebro infantil para que a gente possa potencializar a construção da fé dos pequeninos. A fé da criança tem relação à sensação de estar confortavelmente instalada, de estar sendo bem cuidada, protegida, higienizada, alimentada. A fé da criança, ela está totalmente ligada a essa sensação, porque essa sensação vai definir os pensamentos de segurança e afetividade. Quando a criança está num ambiente acolhedor, a criança crê. Então, onde suas necessidades são atendidas, a fé daquele grupo, onde ela está sendo bem acolhida, será a fé dela. A sua fé se torna a fé da comunidade em que a cerca. Então, diante disso, o local mais apropriado para a criança desenvolver a sua fé é na família, que é o lugar onde ela é acolhida, onde ela é protegida, onde ela é amada. Que isso seja realidade nas nossas famílias. Segundo pesquisa realizada pela Ama Evangelizar, vocês podem ver o gráfico aí na tela, a família é a principal responsável por ensinar a criança sobre Jesus e seus ensinamentos. Vocês podem ver aí que nessa pesquisa realizada, de 4 a 14 anos de idade, as pessoas que responderam que entregaram a vida para Jesus nessa idade, 61% respondeu que a influência na decisão foi de família, pai, mãe, tio, avô. 25% a decisão foi por influência de amigos da mesma idade, 13% foi por outras influências. Já de 15 a 25 anos, esse número cai. 35% foi por influência de família, 50% foi por influência de amigos e 14% foi por outras influências de outras pessoas. Segundo essa pesquisa, então, nós podemos ver claramente que a grande maioria das crianças aderem à fé da sua família. Então, se nós, como família, pais, mães, se nós seguimos a Cristo e inculcamos os ensinamentos de Cristo na mente das nossas crianças, nós podemos ter certeza que colheremos frutos. As nossas crianças conhecerão a Cristo e viverão uma vida que agrada a Ele. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. E então, aceita o desafio? Nós estamos aqui para ajudá-lo nesse desafio, para ajudar vocês como família a levar o conhecimento de Cristo para os seus pequeninos. Nós temos 2 materiais, esses materiais foram fornecidos pela Ama Evangelizar. São materiais para trabalhar com crianças de 3 a 5 anos de idade e de 6 a 11 anos aproximadamente, para crianças menores e crianças maiores. O livrinho para crianças de 6 a 11 anos é esse aqui, A História de Deus. Esse livrinho contém 75 histórias, são pequenas histórias, na verdade paráfrases bíblicas, que são pequenos textos da Bíblia, mas bem resumidos. E é bem interessante, desde Gênesis, vocês vão ver aqui a primeira história, a criação do mundo, e a última história é sobre a Nova Jerusalém, que é o Novo Céus e Nova Terra. Então é muito interessante porque esse livro vai mostrar um panorama do que a Bíblia mostra, do que a Bíblia conta, a revelação de Deus à humanidade. E
Como eu disse, a história é curta, não tem todos os detalhes, mas você pode se preparar com o texto bíblico. Aqui logo abaixo tem a referência de onde a história foi retirada. Então, se seu filho, sua criança já é uma criança maior, já consegue ler bem, você pode inclusive ler o texto na Bíblia depois de ter lido o resuminho que está aqui. E é muito interessante, tem aqui no final Vamos Conversar, que tem duas perguntas. Uma pergunta normalmente para recapitular o ensino que foi trazido na história, e outra pergunta é algo sobre a prática na família ou da criança. E é muito importante que isso seja feito em família. Tem perguntas aqui que a criança não responderá sozinha. Então esse momento ele é importante de ser realizado em família. Aqui ao final tem um espaçozinho, esse círculozinho aqui, é para você deixar a sua assinatura, o adulto, mostrando que você leu junto com a criança, que você realizou a atividade junto com a criança e participou daquele momento. E aí você pode fazer uma história por dia, ou se ficar pesado, às vezes você não vai conseguir colocar isso em prática, dia sim, dia não. Estabeleça um horário específico para isso. Não deixe a criança fazer sozinha. Um bom horário é antes de dormir, que a criança já está relaxada, já começa a desligar das agitações do dia. E é muito legal porque surgem momentos de conversas profundas nesse horário. Eu já tive conversas boas com Sofia antes de dormir. Então é muito interessante. Faça desse momento um momento de culto infantil. Você não precisa e não deve ficar preso apenas à história. Você pode cantar uma música com eles, pode orar, pode colocar a criança para dramatizar a história. Vá deixando com que ela também traga ideias. Não fique preocupada em ditar as normas desse momento, mas preocupe-se em aproveitar esse momento e permitir que a criança aprenda junto com você a respeito da palavra de Deus. Ao final das 75 histórias, as duas últimas páginas têm a história de Deus em ícones para você relembrar tudo o que foi aprendido durante esse tempo. Então, aqui vai seguindo aqui as figurinhas que vocês vão relembrando e fazendo esse panorama da história bíblica. Muito legal. Que o tempo de vocês seja um tempo proveitoso e que o Senhor esteja presente nesse momento. Eu tenho certeza que estará, porque Ele é o maior interessado nesse nosso trabalho. Que Deus te abençoe.